Olá pessoal, bem-vindos à nossa última aula de Direito Administrativo 3. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a prescrição no direito administrativo, um assunto muito importante que vai ajudar muito a vida profissional de vocês, beleza? Primeiro, nós vamos falar sobre o prazo para o administrado ajuizar a ação em face da administração pública. Então, é o prazo que o administrado tem para ajuizar a ação em face da Fazenda Pública. A disciplina legal do prazo para o administrado ajuizar a ação em face da Fazenda Pública tem dois principais diplomas, que é o Decreto 20.910 de 1932 e o Decreto-Lei 4597 de 1942. Existem outros diplomas que vão veicular normas especiais, como, por exemplo, a Lei 7144 de 83, que estabelece o prazo de 1 ano para que normas e atos praticados pela administração no curso de concursos públicos sejam questionados. Então, os diplomas principais são o Decreto 20.910 de 32 e o Decreto-Lei 4597 de 42, mas existem outros diplomas que veiculam normas relativas aos prazos prescricionais. Também, o Código Civil de 2002 tem aplicação subsidiária, como a gente vai ver daqui a pouco. Qual que é a regra do prazo prescricional do administrado ajuizar a ação em face da Fazenda Pública? É o prazo quinquenal, que está lá no artigo 1º do Decreto 20.910 de 32. Esse artigo 1º estabelece que as dívidas passivas da União, dos estados e dos municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 anos contados da data do fato ou do ato do qual tenha se originado. Qual que é o conceito de fazenda pública que nós vamos adotar nesse prazo quinquenal? Nós vamos adotar o conceito amplo, que vai abranger a União, os estados, os municípios e, pela simetria, o Distrito Federal. O artigo 2º do Decreto-Lei 4597 de 42 amplia também o conceito para as autarquias. Mas aí vocês vão me perguntar, e as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Em regra, não se aplica a prescrição quinquenal, mas sim as prescrições do Código Civil. Mas tem duas exceções. Primeira exceção, os Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, vai se aplicar a prescrição quinquenal, e alguns julgados têm estendido a prescrição quinquenal às empresas estatais que prestam serviços públicos, e não aquelas que são exploradoras de atividades econômicas. Então, existem essas duas exceções que vai se aplicar o prazo quinquenal do artigo 1º do Decreto 20.910 de 32, ok? Agora, com relação o prazo para o administrado ajuizar a ação em face da Fazenda Pública, mas de pretensão relativa a direito real, vai se aplicar o Código Civil. Porque se houvesse a interpretação literal do artigo 1º do Decreto 20.910 de 32, poderia ocorrer uma situação absurda, como o Estado invadir um imóvel e o direito do proprietário de reclamar decair em 5 anos. Então, prevalece o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que os prazos relativos a direitos reais são os prazos do Código Civil. E a regra do artigo 205 do Código Civil é a prescrição de 10 anos. Mas existem regras especiais, como a do artigo 1238, caput, que é de 15 anos da uso capião extraordinário. Então, as pretensões relativas a direitos reais vai se aplicar o Código Civil e não o Decreto 20.910 de 32. E aí, sobre alguma observação sobre as prestações de trato sucessivo. O artigo 3º do Decreto 20.910 de 32 estabelece que quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição vai atingir progressivamente as prestações na medida em que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. Então, da data do exercício da pretensão, vai contar regressivamente o prazo de 5 anos.
da data do ajuizamento da ação, nós vamos contar regressivamente o prazo prescricional de 5 anos. As prestações cujo vencimento não tiver compreendido dentro do prazo vão estar prescritas. Ou seja, as prestações vencidas há mais de 5 anos estarão prescritas. Então, se nós ajuizarmos uma ação hoje em face da administração pública, referente a uma obrigação de trato sucessivo, ou seja, aquela obrigação que se renova periodicamente, mensalmente, nós vamos contar o prazo de 5 anos da data de ajuizamento da ação para trás, a contagem regressiva, e só vai atingir aquelas parcelas que não estiverem vencidas nesse prazo de 5 anos. A súmula 85 do STJ estabelece que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, ou seja, o que deu origem às parcelas do trato sucessivo, a prescrição vai atingir apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Então, a súmula 85 do STJ, ela vai confirmar essa ideia do vencimento das prestações no trato sucessivo, ok? Da interpretação da súmula 85 do STJ, vão nascer duas situações que nós vamos analisar. Primeiro, a prescrição das prestações e segundo, a prescrição do direito. Então, primeiro, quanto à prescrição das prestações. A prescrição das prestações vai ocorrer em duas situações. Primeiro, quando há omissão da administração no cumprimento da prestação devida e quando a administração não se manifesta expressamente sobre o pleito que nós estamos levando a juízo. Então, exemplo. Imagine uma situação em que, embora haja uma determinação legal, a administração não procede a um determinado reajuste nos vencimentos de um servidor, continuando a pagar esse servidor na mesma remuneração que pagava antes da vigência da lei que determinou o reajuste. E um segundo exemplo, uma situação similar nas hipóteses de reclassificação ou reenquadramento de um servidor dentro da carreira que a lei prescreve para aquele cargo específico. Nessas duas situações, a conduta lesiva da administração não é precedida de um pronunciamento formal da própria administração acerca da existência ou não do direito, porque a própria lei já criou o direito que a administração simplesmente ignorou. Então não há um pronunciamento expresso e formal da administração acerca da existência ou não do direito. Então, a lesão vai se renovar periodicamente. A cada mês em que a administração deixa de pagar o vencimento do servidor devidamente reajustado ou do cargo reclassificado ou reenquadrado do servidor. Então, a prescrição vai atingir somente a prestação. O direito advindo da lei vai permanecer íntegro. E a segunda situação de interpretação da súmula 85, que é a prescrição do direito. A prescrição do direito também vai ocorrer em duas situações. Primeiro, quando há a manifestação formal e inequívoca da administração indeferindo o pleito do interessado e quando a lesão é ocasionada por uma lei de efeitos concretos, aquela lei que independe de um pronunciamento posterior da administração acerca do seu cumprimento. Vou dar dois exemplos. Imagine o caso de um servidor que, considerando ser titular de um direito a perceber uma determinada gratificação criada pela lei, protocoliza um requerimento solicitando o reconhecimento desse pagamento da gratificação e, por consequência, dos valores que vão ser acrescidos à remuneração do servidor, e a administração nega expressamente o requerimento. Então, nós estamos diante de uma manifestação formal e inequívoca da administração acerca daquilo que ela entende que é o correto. E o segundo, que é uma suposta lei que vai suprimir a vantagem de um servidor. Suponhamos que o servidor ganhe um adicional de produtividade e vem uma lei posterior e suprime essa vantagem do servidor. Nessas duas situações, a lesão vai ocorrer de uma manifestação formal. Então, a administração formalmente negou o direito do servidor, ou por um ato administrativo ou por uma lei de efeito concreto. Essa manifestação
vai consistir em um ato administrativo denegatório do direito ou da lei de efeitos concretos. E essa justificativa é invocada para sustentar que, nesse caso, a prescrição atinge o próprio direito e não as prestações vencidas há mais de 5 anos. Então, todo o direito do servidor estará prescrito caso o ajuizamento de uma ação que vai questionar esse ato da administração se dê após 5 anos. Então, na interpretação da súmula 85, primeiro, nos primeiros exemplos, nós estamos falando apenas das parcelas vencidas porque não houve a manifestação formal da administração. No segundo exemplo, houve a manifestação formal. Então, caso o administrado espere passar 5 anos para questionar essa decisão na justiça, o próprio direito estará prescrito. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a prescrição da pretensão indenizatória contra a fazenda pública. Então, nós já falamos sobre a prescrição geral no decreto 20.910 de 32, citamos a prescrição de 1 ano com relação aos concursos públicos do Poder Federal, os concursos públicos do ente federal, e agora nós vamos falar sobre a prescrição da pretensão indenizatória contra a fazenda pública. E eu cito como exemplo a responsabilidade civil do Estado. Nós vamos discutir um pouco se aplica o prazo quinquenal do decreto 20.910 ou se aplica o prazo trienal do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, ok? A diferença entre os dois dispositivos é o prazo. O artigo 1º do decreto 20.910 fala que o prazo prescricional é de 5 anos, a regra geral que nós já estudamos, e o artigo 206, parágrafo 3º, estabelece que o prazo prescricional é de 3 anos. Artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. A primeira corrente entende que prevalece o decreto 20.910 porque o decreto veicula normas especiais. Lembrando que esse decreto tem força de lei, ok? O decreto veicula normas especiais. Norma especial derroga norma geral. Já a segunda corrente, que entende que a prevalência do Código Civil, entende que a lei posterior revoga a lei anterior. E, além disso, no direito brasileiro, a intenção do legislador sempre foi conceder prazos especiais em favor da fazenda pública e não em favor do administrado. E, além disso, o artigo 10 do decreto 20.910 de 32 estabelece que o disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo constantes de leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas às mesmas regras. Então, a segunda corrente entende que o prazo do artigo 1º do decreto 20.910 não vai se aplicar, porque o próprio artigo 10 garante que vai se aplicar um prazo inferior caso outra lei estabeleça um prazo inferior. O STJ, por sua vez, firmou a tese de que a prescrição é quinquenal, sob o argumento de que, na pretensão indenizatória, vai se conferir um prazo maior para que o indenizado, aquele que busca a indenização, se resguarde no direito de ajuizar uma ação para questionar esse ato de natureza indenizatória. Ok? Agora, algumas palavras sobre a interrupção da prescrição. O artigo 9º do decreto 20.910 de 32 estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último ato ou termo do respectivo processo. Então, o artigo 9º estabelece que a prescrição que foi interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, ou seja, por 2 anos e meio, da data do ato que interrompeu a prescrição, ou do último ato, ou do termo do respectivo processo. Por sua vez, a súmula 383 do STF estabelece que a prescrição em favor da administração pública recomeça a correr por 2 anos e meio a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de 5 anos. Então a interrupção nunca vai ser inferior a 5 anos, embora o titular do direito interrompa durante a primeira metade do prazo. Porque se a prescrição fosse interrompida durante a primeira metade do prazo e começasse a correr por 2 anos e meio após o término da interrupção, o prazo prescricional ficaria reduzido
a 5 anos, ficaria reduzido de 5 anos. Poderia ser 4, poderia ser 3 anos, enfim. E o STF entende que, nesse caso, nunca vai ser reduzido de 5 anos, embora o titular do direito interrompa a prescrição durante a primeira metade do prazo. Então, se a interrupção se der até a metade, vai se completar o prazo de 5 anos de prescrição. Se a interrupção se der após, vai se completar o prazo até os 5 anos, ok? Exemplo, imagine que um ato interruptivo ocorra após o transcurso do 4º ano da contagem da prescrição. Nesse caso, o prazo prescricional vai ser reiniciado para a contagem de mais 2 anos e meio. Contudo, se o prazo prescricional se interrompeu simplesmente após 1 ano do início da contagem do prazo, o novo prazo após o reinício vai ser de 2 anos e meio até o total de 5 anos. Ou seja, vai contar por mais 4 anos. Então é isso que a súmula 383 assegura, que o prazo nunca vai ser inferior aos 5 anos previsto no artigo 1º do decreto 20.910 de 32, ok? Agora nós vamos falar sobre o prazo que o administrado tem para postular perante a própria administração. Então, portanto, em sede administrativa. O artigo 6º do decreto 20.910 de 32 estabelece que o direito à reclamação administrativa que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser formulada, ou seja, se não houver outro prazo previsto em lei especial, esse prazo do administrado reclamar perante a administração prescreve em 1 ano a contar da data do ato ou do fato do qual a mesma prescrição se originar. Então, se outra lei não dispuser de um prazo específico, o administrado vai reclamar perante a administração pelo prazo de 1 ano, ok? Agora nós vamos falar sobre o prazo para a administração atuar de ofício. Em regra, não existe prazo para que a administração pública exerça os seus poderes. Por exemplo, o artigo 174 da Lei 8.112 estabelece que a revisão do processo administrativo disciplinar vai se dar a qualquer tempo. E também a súmula 473 do STF, que é uma súmula muito importante, que vai guiar a atuação profissional de vocês para o resto da vida, até que revogada, é que a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Ou seja, a anulação do ato administrativo vai se operar por um ato da administração porque não existem efeitos decorrentes de um ato nulo. Ou a administração também pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial. Então, pela súmula 473, a administração sempre pode revisitar os seus atos que ela entende nulos ou que entende necessários ou passíveis de revogação, desde que preservado o direito adquirido. Então, via de regra, não existe prazo para que a administração pública exerça os seus poderes. E agora, por último, nós vamos falar do prazo para a administração pública ajuizar uma ação em face do administrado. Em regra, não há prazo, mas a gente tem que seguir 2 caminhos. Primeiro, havendo prazo em legislação específica, se observa esse prazo. É o caso, por exemplo, do artigo 23 da Lei de Improbidade, que estabelece o prazo prescricional de 5 anos. Ou, caso não exista nenhum prazo determinado pela lei, vai se aplicar a regra geral do Código Civil a partir do artigo 205, que são as regras de prescrição. Isso para a primeira corrente. Agora, não havendo algum prazo delimitado para a segunda corrente, em razão do princípio da igualdade, em que os administrados possuem 5 anos para ajuizar a ação em face da administração, e a impossibilidade da administração aplicar a analogia como o direito privado aplica, o prazo seria de 5 anos para a administração ajuizar a ação em face dos administrados. Então, a primeira corrente entende que vai se observar o prazo prescricional do Código Civil e a segunda corrente entende que se observa o prazo geral do artigo 1º do decreto 20.910 de 32.
Então, há essa distinção. Se há prazo em lei específica, segue esse prazo. Se não há prazo determinado em lei, vai se aplicar a regra geral do Código Civil para a primeira corrente ou a regra geral dos 5 anos do Decreto 20.910 para a segunda corrente. Ok? Apenas lembrando que existem as pretensões que são imprescritíveis, como a pretensão de ressarcimento pelos danos que decorram para o erário de um ato de improbidade, como a gente já tratou nas aulas anteriores. Pessoal, em síntese é isso. Prescrição é sempre complicado da gente entender, mas vocês podem ler o material e rever a aula para vocês firmarem essa ideia da prescrição em face da administração pública e da prescrição da administração pública em face dos administrados. Lembrando que no direito administrativo existe muita lei especial. Então, sempre se atentar na sua vida profissional aos prazos especiais que a legislação traz na relação do direito administrativo, ok? Foi um prazer trabalhar com vocês em mais essa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar das videoaulas, apesar dessa distância que a pandemia nos impõe, e eu tenho certeza que nós ainda seremos muito felizes nas próximas disciplinas que nós formos estudar juntos. Tá joia? A turma de vocês é sempre um prazer dar aula. Abração!